Em cada momento que a gente busca, né, o entendimento e busca o óleo, a água, as nuvens e luz, a gente encontra uma história de sabedoria. Desde o primeiro encontro com o Espírito Santo, experimentei uma realidade crescente da sua presença. Cada passagem, cada encontro, cada revelação torna o meu andar muito no Espírito Santo mais completo. Há pouco tempo, durante um período de estudo da palavra, eu disse a meu marido: sinto a presença de Deus ao meu redor. E foi isso que ele tocou naquela noite em que eu estava procurando o sentido da palavra, da sua ligação com o Espírito. E eu pensava, o que significa realmente entristecer ao Espírito? Eu aprendi que o Espírito Santo não é apenas o Espírito que pode ter forma, ele é tão real que é possível oferecer-lhe resistência. Muitas pessoas pensam que o Espírito Santo é um vento, mas ele não é. Ele é apenas o outro de uma longa lista de símbolos descritivos e usado para comunicar ao Espírito. Óleo, água, uma pomba, uma nuvem, a luz e inúmeros outros. Isso não significa de apenas alguma que ele pareça com seus símbolos. O vento é invisível aos olhos, mas você não pode resistir a ele. A palavra resistir significa opor. Você não pode opor ao vento. Tente opor ao vento e ele simplesmente passará por você. A palavra, todavia, você pode opor ao Espírito Santo. Você pode impedi-lo de operá-lo. Estevão, o seu discurso no Sinédrio, citou Moisés quando disse: homens de dura vertiz, incircunciso de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizesse aos vossos pais, e também a vós fazei. Eles puseram e eles, infelizmente, tiveram sucesso. Lembre-se disso. Você não pode resistir ao vento, ao óleo ou mesmo à pomba, que simplesmente sai voando, embora não pode resistir a uma pessoa que é exatamente isso que é o Espírito Santo. A seguir, procurei palavras. Entristecido no grego original, no termo das raízes, lopa, significa sentir dor no corpo e na mente. E ele significa sofrer mental, físico. O espírito é uma pessoa, caso contrário, Paulo não teria dito isso. Não entristeça. Não entristeçais o Espírito de Deus. O Espírito Santo não fica apenas magoado. A mágoa opera no nível das emoções. E ele entristece. Isso é muito mais profundo. Não é apenas isso, mas o Espírito pode apagá-lo. A palavra significa matar. Advertiu a igreja texolânica. Não apagueis o Espírito. Você não pode apagar o vento ou outros símbolos, mas você pode fazer parar uma pessoa, e é justamente que é o Espírito. Você deve compreender também que o Espírito Santo pode ser afligido e atormentado, e ele pode ser contristado. Isaías falou sobre a benignidade do Senhor e a sua misericórdia em relação a Israel, mas eles foram rebeldes
e entristeceram o Espírito Santo, e ele lhe tornou inimigo, e ele pelejou contra eles. É difícil imaginar, embora seja verdade, o Espírito Santo pode ser atormentado pelos seres humanos. O idioma original entristar é vexar e tem sentido de cansar, perturbar até afligir. Só uma pessoa pode encontrá-lo, o alvo de tais atormento. Um vento forte não pode ser acalmado, mas o Espírito Santo pode. E me chamou e me disse: eis aqueles que fazem repousar no meu Espírito. O Espírito Santo é uma pessoa que responde aos meus desejos. Você pode pedir-lhe e aquiete, e ele fará. Mas corre, então, o risco de entristecer. Nas reuniões públicas, eu vi muitas pessoas. O Espírito Santo presta a falar, depois calar-se, por alguma manifestação de canal. Em tais momentos sagrados, senti o Espírito Santo retraindo. O Espírito Santo não é um lutador. Ele ama resistir, ele irá embora, mas ele não é como Satanás, que a Bíblia diz, fugirá de você e resistir. O Espírito Santo não se afastará com medo, mas sairá da presença com o coração ferido. Quando entristecido, ele retira mansamente e apaga a parte em silêncio. E como frágil, ele pensa que as pessoas possam vexar ao tentar silenciar uma pessoa assim tão maravilhosa. Mas eles fazem, os filhos de Israel fizeram isso, e hoje, quando ele ainda anseia o vosso amor em companhia, nós o ferimos com a diferença e a rebelião. Posso ouvir ainda, chorando e agoniando, por favor, não entristece, ele é tudo que eu tenho. Então hoje a gente leu a força do Espírito Santo na nossa vida, sabedoria. Quem busca, acha. Vamos ser felizes.